Romanos capítulo 3. Vamos ler até o versículo 20, mas com certeza só iremos conseguir considerar para aí metade. Mas é o contexto. E a minha tradução diz assim: que vantagem, pois, tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todo sentido. Primeiramente, porque lhe foram confiados os oráculos de Deus. Pois que, se alguns foram infiéis, porventura a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Antes, seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando for julgado. E se a nossa injustiça prova a justiça de Deus, que diremos? Acaso Deus, que castiga com ira, é injusto? Falo como homem, de modo nenhum. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda julgado como pecadores, e porque não dizemos, façamos o mal para que venha o bem. Como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, a condenação dos quais é justa. Pois que? Somos melhores do que eles? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram. Juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. O texto continua, mas, e acho que já agora vale a pena ler, para ficarmos bem enquadrados. Mas agora, sem lei, tem-se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Porque a lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se é que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão e também por meio da fé em incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. E Paulo está como que a dialogar connosco, não é? Neste texto. Ele faz perguntas, é uma pergunta retórica, depois responde, e de certo modo é para ir argumentando e ajudando o nosso pensamento e ao mesmo tempo também aquilo que devem ser
digamos, as nossas decisões, as nossas opções. Este capítulo 3, obviamente, vem na sequência do que nós consideramos no capítulo 2, sobretudo a partir do versículo 17, não é? Em que Paulo aí falava da questão da circuncisão e da incircuncisão. Nós vimos isso a semana passada, já tínhamos até visto um pouquinho mais atrás, mas a questão da circuncisão que era obrigação, era obrigatório para os judeus. Deus tinha deixado isso claramente a Abraão, e naquela altura, quando Deus chamou Abraão, pouco tempo depois, acabou por lhe dar exatamente isso, não é? Que todo o varão seria circuncidado, e depois até dá indicações que seria circuncidado aos 8 dias, não é? Aos 8 dias. Aliás, é interessante, mesmo no caso de Jesus, com a vinda de Jesus, tendo nascido judeu, ele também foi circuncidado ao 8º dia, não é? E, portanto, o judeu ainda hoje, o judeu que se preza ainda hoje, pratica este mandamento, não é? Ou esta indicação. Mas depois a questão da incircuncisão. E a incircuncisão que somos nós, não judeus, independentemente da nação a que pertencemos, da raça, mas não circuncidados. Porque esse mandamento não chegou a nós. Foi explícito para os judeus, ainda que se Israel tivesse feito, ou o povo hebreu tivesse feito aquilo que lhe competia, que era ser luz para as outras nações, poderia levar também isso aos outros povos. Eu digo, ainda que não aconteceu, e também não penso que iria acontecer, mesmo que Israel tivesse sido boa testemunha. Porquê? Porque aquilo era uma marca exclusiva de um pacto que Deus havia feito com o povo. A circuncisão era a marca desse pacto, em que vós sois meu povo. Então, os estrangeiros não poderiam ser circuncidados? Podiam. Se eles estivessem em Israel, junto com o povo judeu, então, integrados aí, eles poderiam ser circuncidados também. E é interessante que é exatamente por causa disto que o judeu tem essa ideia que quando, digamos, rompe o cristianismo, a igreja se começa a espalhar, os judeus quiseram que os cristãos, digamos, gentios, fossem circuncidados também. Eles diziam que não podiam ser salvos, não poderiam ser povo de Deus se não fossem também circuncidados. E por causa disso, eu mencionei, creio que a semana passada, aquela célebre assembleia, a primeira assembleia da Igreja, que aconteceu em Jerusalém, e que está registada em Atos capítulo 15, onde a grande questão era os gentios estavam a aderir tremendamente à fé cristã, se eles deveriam ser circuncidados ou não. E a decisão dessa Assembleia foi de que não haveria essa obrigação, uma vez que essa obrigação era marca exclusiva dos judeus. Não era preciso obrigar os gentios a serem circuncidados para serem também daí povo de Deus, porque Cristo veio alterar as coisas. E veio alterar as coisas como? Veio ampliar o pacto de Deus. Então, o pacto de Deus que era para o povo judeu passou a ser também agora para os gentios. E, portanto, foi abrangido. E por isso é que Paulo fala que a circuncisão deve ser... A circuncisão dos gentios deve ser aonde? Na carne. E isso é só para lembrar o versículo 29 do capítulo anterior. Capítulo 2, versículo 29. É de facto essa a conclusão que Paulo chega. Mas é judeu aquele que o é interiormente. E circuncisão é do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, circuncisão no coração. E Paulo, digamos, discorria aqui sobre a questão dos privilégios e das vantagens dos judeus e dos gentios. E quando ele entra no capítulo 3, ele coloca logo essa questão. Portanto, pelo versículo 1, nós percebemos o que é que Paulo vai tratar, não é? Pastor, essa lei da circuncisão não passou para ambos.
Mas não houve outras leis que passaram para nós, no caso dessa Assembleia, não ficou mencionado outras leis que não deveriam, que se deveriam abster de comer as carnes sacrificadas aos ídolos. Podemos dizer que isso passa para nós. E passa para nós de que modo? Se nós vamos a um talho, por exemplo, e sabemos que aquela carne foi sacrificada a algum ídolo, se soubermos, então nós não vamos comer. Mas vivemos num mundo e num contexto diferente daquele que foi o do primeiro século, em que de facto havia práticas religiosas pagãs que sacrificavam carnes a ídolos. A carne que nós comemos hoje dos talhos não é isso. São carnes que são mortas no matadouro que não tem leis religiosas, não é? Que não se regula por isso, a não ser por questões de sanidade, não é? De saúde pública, e então, inclusive, trazem o carimbo, etc. Portanto, não é uma carne sacrificada aos ídolos, e daí podemos comer, não é? Se soubéssemos, ou se soubermos, que alguém que mata, digamos, um cabrito, que nós encomendamos e que, entretanto, dedicou ou sacrificou um ídolo, ele vai ficar com a carne porque eu não a vou levar. Não é? Digamos, agora, 20 séculos depois e no nosso contexto, não há aqui uma aplicação direta da carne que nós vamos comprar ao talho, seja num talho, digamos, aqui de rua, seja no supermercado, não é? E essa foi, digamos, a grande recomendação da Assembleia de Jerusalém. Não sei se o irmão se lembra de alguma outra que possa ter vindo daí, mas essa foi a grande recomendação, não é? Irmã Bernadette? Posso estar errado no meu pensamento, por isso eu vou dizer. Um exemplo, por São João é dado, toda a gente sabe, compra-se o cabrito, é por São João. Embora se compre fora dos outros dias, mas as pessoas têm por hábito, naquela altura, de comprarem cabrito. É lógico, o crente comer pode comer nessa altura também, sabendo que o cabrito é só. Agora já está mais vulgar, mas é muito... Eu quando vou ao talho, aliás, eu pensei que no São João era a sardinha. Mas tem o cabrito também. Muito bem. De qualquer modo, para mim o princípio é este. Se eu sei, porque é muito difícil saber, que algum alimento foi dedicado a algum ídolo ou a algum santo, eu não vou comer, vou comprar ao lado. O facto de, pelo São João, haver essa prática de ter o cabrito, será que o cabrito é dedicado ao São João? Foi consagrado ao São João? A prática do Novo Testamento, não, do primeiro século e até dos tempos do Antigo Testamento era diferente. Havia mesmo uma cerimónia de pegar nos animais e os dedicar, os sacrificar a um ídolo. E, portanto, havia uma prática religiosa que precedia, digamos, a própria morte do animal e depois a comercialização. E isso estava muito vincado ao ponto de, ao longo do Antigo Testamento, isso ser feito. E por isso mesmo, porque essa prática estava espalhada pelo Império Romano e não vinha daí, já vinha mais de trás, então haver a indicação da parte da liderança da Igreja de Jerusalém, conhecendo tudo isso, de que animar... E mesmo, repares, a decisão foi não comerdes em absoluto de carne sacrificada aos ídolos. Não é isso que diz. De vos absterdes de comeres. Ora, a abstinência aqui não é exatamente no sentido absoluto uma proibição. Mas, e porque é interessante, Paulo, um pouco mais adiante, numa das suas cartas, ele diz que a questão de comer
Ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E se ele comer alguma carne sacrificada a um ídolo, não é isso que o vai contaminar. Ele diz que aquilo que contamina é o que sai pela boca, não é? Como Jesus já tinha dito também. Agora, é uma questão de nos sentirmos mal. Eu sentir-me-ia mal se eu fosse a um talho e soubesse que anteriormente tinham pegado naquela vaca ou naquele cabrito e tivessem feito uma cerimónia religiosa de eu sacrificar a um ídolo qualquer ou até um santo. Meus irmãos, se eu soubesse isso, dava mais um espaço e ia procurar outro lugar. Mas depois, quem é que me diz que noutro lugar também não fizeram o mesmo? Então, melhor é não comer, não é? Mas a questão do comer ou do beber tem mais a ver com aquilo que prejudica a nossa fé. E penso que, fundamentalmente, é essa a ideia que nós tiramos do Novo Testamento, não é? Porque eu posso comer de tudo, mas nem tudo me convém, não é? O princípio é este. E eu aqui, permito-me só fazer um parênteses. Há certas coisas que, se eu comer, fazem mal à minha saúde e nem sequer foram sacrificadas a qualquer ídolo, não é? Mas se há alguma coisa que faz mal à minha saúde e eu sei que faz mal, eu não vou comer. Esta é uma questão de princípio. Veja, no Antigo Testamento, Deus deu indicação a Moisés e a Arão, sobretudo no livro de Levítico, sobre uma quantidade de carnes, de peixes, até que podiam ser comidos e os que não podiam ser comidos. E nós, de certo modo, hoje, comemos alguns desses animais que, para os judeus não comem. Bom dia. Está a ver? Portanto, será que isso nos faz mal? Não, temos que ver também o contexto daquele tempo. Hoje nós temos condições de higiene, temos frigoríficos. Naquele tempo essas condições não eram, digamos, disponíveis a cada família. E por isso mesmo a degradação, digamos, da carne ou do peixe em si seria mais fácil. Mas Deus também quis dar uma indicação precisa ao seu povo daquilo que seriam animais seguros e animais não seguros em termos de comer e de fazer uma marcação ali, uma diferença, não é? De qualquer modo, meus irmãos, eu resmo um pouco por isto. É aquilo que faz mal à saúde, independentemente, digamos, do processo, eu não vou comer, não é? Por uma questão de princípio. Se eu sei que alguma coisa faz mal à minha saúde, eu não vou comer. Ou beber, é a mesma coisa. Beber. Ora, tem vários irmãos aqui. Sim, pode, então a irmã, o irmão Júlio e o filho. Por exemplo, eu acho, para mim, é uma questão de consciência, porque no dia de São João, na véspera, é hábito comerem a sardinha. Então, eu, na minha consciência, acho que se eu estiver a fazer isso, eu estou a desagradar ao meu Deus. Eu estou a comer uma sardinha, que é um peixe que naquele dia está a ser consagrado ao ídolo, neste caso ao santo. E eu penso assim, e a minha consciência é que me vai ditar se vou comer ou não. Então, se eu acho que aquilo vai desagradar a Deus, e a minha consciência vai pesar, eu não vou comer. Nem vou participar de uma festa que eu sei que é uma festa sacrificada a um santo. Então, eu em vez de comer a sardinha nesse dia, como no dia a seguir. Eu acho que é uma questão mais de consciência. É uma questão de consciência. Porque se eu quero agradar a Deus, eu tenho que pensar primeiro em Deus e depois é na minha vontade. Eu já tenho comido sardinha na véspera do dia de São João e já temos feito até, alguns entre nós. Não, nós não participamos e eu também não considero que isso, para mim, na minha consciência, é a sardinha que foi consagrada ao santo. Mas respeito inteiramente, digamos, quem prefere abster-se. Digamos, nesse dia, não tem problema, meus irmãos. O princípio que eu encontro no Novo Testamento é este. Acima de tudo é a nossa consciência diante de Deus. No comer, no beber.
Paulo diz isto, é um dos versículos-chave que está lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E o que é que não me convém? É aquilo que interfere com a minha comunhão com Deus e com o meu estar bem com Deus, não é? Porque é que comer sardinha no dia 23 à noite é diferente de comer no dia 24 ou no dia 25? É uma questão de consciência aí. E isso, digamos, eu não faço qualquer questão com isso, aceito perfeitamente, não é? Não é a regra para mim de poder comer, porque quando eu estou a comer eu não estou a pensar no São João. Não estou a pensar no São João. Nem estou a considerar que aquilo é peixe consagrado ao São João, porque eu comprei na minha casa, tenho na minha casa porque comprei, digamos, na peixaria, ou seja, o que for, e tanto quanto eu sei, digamos, nesse circuito, desde que foi pescada no mar até chegar à minha casa, não houve ali nenhum processo de consagração ao São João. E por isso mesmo eu estou ali. Mas se eu souber que houve, não é? O irmão Américo já tem trazido, às vezes, não naquela altura, porque a sardinha no São João trepa no preço, não é? Mas noutra altura, vem das mãos dele e ele sabe como é que foi pescada, não é? Não houve aqui nesse processo, mas se eu souber, vamos supor, vamos colocar aqui o irmão Américo agora ao barulho, se eu souber que o irmão Américo, digamos, trouxe o peixe para a sua casa e quando o traz aqui para a igreja, às vezes para distribuir a alguns de nós, ele pelo meio fez uma reza aí ao São João, ao Santo Antônio, seja o que for, e eu digo, olha irmão, leve de volta, não é? Leve de volta. Oh, pastor José, mas ninguém faz isso, mesmo os católicos não consacram a sardinha. Sei que não. Eles comem a sardinha e nem a consacram. Faz parte da festa. Sim. Faz parte da festa. E digamos, muitas das nossas festas, em Portugal, são festas religiosas ou pagãs. Tem um fundo pagão, não é? Então, nós teremos que ter algum cuidado também nos outros dias de festa, digamos, do mesmo modo, não é? Mas eu respeito inteiramente e penso que é uma questão muito pessoal entre cada um de nós e Deus. Não vamos estar aqui, eu não vou apontar o dedo se alguém faz de outra maneira ou assim, porque é uma questão de consciência, não é? Ora bem, o irmão Júlio, eu sei, agora tenho mais. Eu continuo a falar disto e tenho mais. Mas é bom, o irmão Júlio, depois o irmão Filipe, a irmã Sónia e a irmã Abigail. Da minha parte, comento o seguinte. Se calhar nós estamos a usufruir de uma compreensão um bocado, em vez de ser lenta, muito demorada. Porquê? Estamos aqui a considerar o apóstolo João um ídolo, como noutros países consideram animais. Eu, para mim, acho que não é considerado o apóstolo João como um animal, como um ídolo. Porque... Eu estou a ouvir, irmão, estou a ouvir. Está a ouvir? Estou. Pode continuar. Estar a considerar que não comer carne, se calhar, noutros tempos, houve uma altura em que o povo resolveu homenagear o apóstolo João e comer uma cabritada, e daí ficou a tradição. Agora estamos a discutir comer cabrito no dia de São João, que é mau. Então vamos pensar, se nós continuamos a falar sobre isto, no almoço vamos ter que ter cabrito. Filipe. Eu pensei naquela questão do fast food, das comidas rápidas. Comer algum hambúrguer McDonald's não é pecado. É um alimento como os outros. Ou é fazer mal à saúde, ou acho que não é o caso. Agora estou a ter mais cuidado com a situação. Mas é mau, é pecado. Eu direi, não vejo que seja pecado. Agora, para mim o princípio é este. Faz bem à saúde ou faz mal? E é isso. Se me perguntarem se eu vou comer ao McDonald's, passa publicidade. Normalmente eu não vou. Mas se eu estiver, por exemplo, com um grupo de jovens da igreja e que vão ao McDonald's, eu vou com eles. Porque sei que aquilo, de certo modo, é um lugar social. Os jovens gostam.
Eu vou com eles, não tenho problema com eles. Mas se me perguntarem se me dessem a escolher, já agora, entre McDonald's, cabrito ou sardinha, eu não escolhia McDonald's. Está bem? Irmã, acho que é Sónia. Eu acho que tudo vai no bom senso. O vinho faz mal. Sim. Se beber em excesso. Eu acho que a questão do McDonald's vai dar exatamente a mesma coisa. Como tudo na alimentação. Eu acho que o problema está da importância que nós damos às coisas. O sentimento que nós temos perante as coisas. A mim, numa refeição, na noite dos reis, deram-me uma romã a comer que era para o meu dinheiro crescer. E eu não comia romã. Tantas vezes que essa pessoa deixou de me oferecer ao longo dos anos. Não é porque a romã me fizesse mal, porque eu não sou intolerante à romã. Mas era a importância, Não alimentar. não é? Não é um alimento. Não, para alimentar a ideia da pessoa. Mas é o sentido, e no meu entender é isso que faz mal. É a importância que nós damos. Se nós comemos sardinhas, se comemos cabritos, se comemos... ou há aquelas pessoas que não comem carne na sexta-feira santa, não é? É o sentido que nós damos às coisas. E é isso que tem que estar connosco. Não é? É isso que se mexe com a nossa relação com Deus, ou se mexe com o nosso testemunho, que também é muito importante, não é? Já agora a Sónia falou de não comer carne na sexta-feira santa. Os irmãos sabiam que, isso ainda é hoje prática da Igreja Católica, mas sabiam que houve tempos atrás em que se fosse comprar uma bula, podia comer. Podia comer. Está a ver? E acho que não é preciso dizer mais sobre isso, porque toda a gente vê o contexto. Ou seja, se pagares, então está resolvido. Não é esse o princípio, não é essa a prática. Irmã e Brigadeiro. E eu depois, entretanto, os irmãos podem abrir em 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8. Também o irmão. Irmã Abigail. Era em relação ao que eu disse esta vez. Eu acho que tudo vai dentro do nosso tempo na nossa mente. Se achas que fazemos uma questão de tradição familiar, a família é tradição e continua a tradição. Nós também ficamos em casa nos dias feriados e há feriados que são feriados de santos. Não é? E nem por isso nós vamos trabalhar sozinhos, porque nós somos contra esse santo. Não tem nada a ver connosco. Agora não há tantos feriados, mas havia feriados de todos os santos. E nós ficávamos em casa, não é? Usávamos esse feriado. Ficávamos, se calhar, até contentes, não é? Portanto, tudo vai do que está na nossa mente. Nós temos o entrado, se calhar nem o vosso cemitério, não é nada disso. Mas na nossa mente estava isso, mas nós ficávamos em casa, nesse feriado. Beneficiávamos disso. Beneficiávamos disso. Irmão Malto. Eu acho que a sardinha não faz parte daqueles. Do cardápio. Daquilo que poderia ser sacrifício aos deuses, não é? A Deus. Deus não se agradava disso. A Bíblia não fala, como foi a Caim, Deus não se agradou, o outro ofereceu, porque não oferecia do coração. Nós comemos a sardinha, não porque é dedicada ao São João, mas nós gostamos muito de sardinha assada, não é? E ansiamos porque há uma época que a sardinha não é boa para comer. E daí, no São João ela já pinga no pão, mas é golazinha. E nós vamos comer a sardinha. Mas Jesus, quando deu a missão dos 70, está relatado em Lucas capítulo 10. Chegamos aqui ao versículo 8 e ele diz assim para os 70. Quando entrardes numa cidade e vos receberem, comei o que vos oferecerem. Então, se comer o que vos oferecerem, podemos comer tudo. Temos que ter o cuidado, que nem tudo nos convém. Então, se não nos convém, a gente não comer. Foi o que fez a sócia. Nós temos que mudar a situação. Jorge, depois. Um amigo que é indiano e ele só come comida consagrada a Allah. Isto é, quando o animal é morto, acho que a pessoa que está a matar o animal tem que dizer consagra a Allah. E uma vez fui jantar com ele e ele andou à procura de restaurantes. Então, reparei que existem restaurantes
restaurantes que dizem que aquela carne é consagrada a Allah, antes de matar. Não sei se é verdade, se não é. E um deles é esses turcos, o kebab e não sei o quê. E agora a questão é, como o pastor tocou neste assunto, se calhar não nos convém comer essa carne. Agora que sabemos isso, não comer nesses restaurantes. Ok, vamos deixar isto em aberto. Então, vá lá, minha irmã. Eu não vou falar de sardinhas nem de carapau. Quando se falou na Igreja Católica de pagar a boa e poder comer a carne, lembrou-me de uma pregação que eu ouvi do pastor Tarino, não sei se aqui na igreja, se foi no Porto. Ele a dizer que falou com o Senhor e que ele que disse, eu vou para o céu. O barbeiro, agora que eu falei o barbeiro, que ele estava na zona da barba, e ele disse, eu vou para o céu. Eu disse, como é que o senhor sabe que vai para o céu? Não, que eu já comprei uma cadeira no céu por 20 contos. Aí isso foi perigoso. Bem, É sobre a carne de porco. Porque tem uma passagem na Bíblia que existia umas pessoas demoninhadas e Jesus expulsou os demônios e jogou num monte de corvos, né? E assim, eu vejo assim que aqui vocês têm um hábito muito comum de comer carne de porco. Eu não gosto muito, por causa dessa passagem, entendeu? Porque tem alguns relatos na Bíblia que Deus escreve que podemos comer e que não podemos. Tem na própria Bíblia que a gente poderia ser uma nação saudável através daquele ensinamento que ele ensinou. O que devemos comer e o que não devemos comer. Inclusive, eu acho que a carne do porco, eu tenho um pouco de receio assim, de comer carne do porco. Eu não gosto muito de comer carne do porco. O porco em si é um animal que vive muito na imundície, não é? E alimenta-se. A carne é gostosa, mas tem que ser uma carne devidamente cuidada em termos sanitários. Portanto, os animais não podem ter certas doenças, mas aqui há tempos atrás era da doença das vacas loucas, depois tem outras, portanto, há várias doenças que vão entrando em alguns animais, até a gripe das aves, etc. Portanto, na verdade, qualquer carne, qualquer ser vivo está sujeito à enfermidade. O facto de Jesus ter dado essa ordem para que aqueles espíritos imundos entrassem no porco, que era considerado um animal imundo, foi também para, de certo modo, mostrar o efeito de um espírito que não se vê entrar num animal que estava ali, que até essa altura estava mais ou menos pacificamente e que de um momento para o outro, digamos, desatinou, não é? E foi e precipitou-se no abismo. Eu não me regulo por essa passagem em relação à carne de porco, mas sim mais por questões de sanidade, de saúde. Se a carne de porco foi adequadamente tratada e por um veterinário, não é? Porque qualquer carne em si que não seja devidamente cuidada em termos de saúde pode ser perigosa. Pode ser perigosa, até os peixes, não é? Até marisco. E de vez em quando as nossas costas têm proibição de algum marisco. Não é que o marisco seja perigoso em si, mas as toxinas entraram lá e deterioraram o animal. Pedi então para 1 Coríntios capítulo 8. Oh, eu não vi, não, desculpa. Foi bom o irmão falar que o porco faz muito mal. E o frango? Que toda a gente gosta de frango. E o frango é o animal que mais come de tudo. Come de tudo, irmão. E as pessoas gostam de frango. E eu também sou sincero, prefiro frango, prefiro porco. O porco faz muito mal ao açúcar. Nem toda a gente pode o comer. Agora, aquilo que nos faz, que me chama a atenção, é que o frango é o animal mais porco que nós temos. E toda a gente come frango. Temos que deixar de comer, não é? Há certos...
é bom ver isso. Irmãos, não. Os alimentos, se não forem devidamente tratados, podem fazer mal à saúde, não é? Seja carne, seja peixe. Não é? Eu pedi então que os irmãos, com certeza alguns já abriram, 1 Coríntios capítulo 8, e tem aqui, na sequência até daquilo que foi a decisão da Assembleia de Jerusalém, a posição do apóstolo Paulo, o ensino dele, relativamente à questão de comer alimentos sacrificados a ídolos. E então eu vou ler. O capítulo é pequeno, diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Pois ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, e eu acrescentaria aqui, como há muitos santos, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por ele nós também. Entretanto, nem em todos há esse conhecimento, pois alguns há que, acostumados até agora com o ídolo, comem como de coisas sacrificadas a um ídolo. E a sua consciência, sendo fraca, contamina-se. Não é, porém, a comida que nos há de recomendar a Deus, pois não somos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Mas vede que essa liberdade vossa não venha a ser motivo de tropeço para os fracos. Pois se alguém te vir a ti, que tens ciência, reclinado à mesa em templo de ídolos, não será induzido, sendo a sua consciência fraca, a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Pela tua ciência, pois, perece aquele que é fraco, o teu irmão por quem Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência quando fraca, pecais contra Cristo. Pelo que se a comida fizer tropeçar a meu irmão, nunca mais comerei carne, pois para não servir de tropeço a meu irmão. Os irmãos estão a ver o comer, qual é, digamos, o sentido da nossa consciência. E Jesus também disse, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas aquilo que sai. Então, eu tenho que me guiar por certos princípios. O primeiro que eu me guio é, se eu sei que algum alimento que me é oferecido, como o caso da romã, tem uma intenção idólatra, eu abstenho-me, não aceito, não participo. A questão do kebab, eu não sei bem, mas seria alguma coisa a pensar, não é? Em segundo lugar, se eu sei que um determinado alimento não tem as condições de saúde sanitária, de higiene adequadas, eu não vou arriscar a comer, seja porco, seja vaca, seja amêijoa, seja frango, seja aquilo que for. Se não tenho garantias de que é saudável, eu não como. E não vou naquela história, isto são conversas de alguns que não querem que nós comamos. Eu não vou por aí. Terceiro, acima de tudo é a minha consciência com Deus. E se a minha consciência me diz, não comas, eu não como. Se me diz, não há mal nisso, eu sou livre para comer. Então, estes são os princípios que eu me guio. Penso que este texto merece ser considerado, refletido. Está. Eu não tenho problema em comer cabrito, meus irmãos, mas desde que ele esteja pronto, são 11h15, se o arranjarem até a 1 hora, nós vamos. Tá bom?
Sim, vou dar aqui a oportunidade ao irmão Santos. Os irmãos já deram conta de que a nossa hora foi, não é? Pastor, nós temos um prato aqui no norte muito conhecido que é os rojões. Sim. Tradicionalmente levam sangue. No Antigo Testamento o sangue era proibido. Então, podemos comer ou não podemos comer? Eu como. Porque é uma má interpretação também, digamos, que hoje se faz, de que a alma está no sangue, que a vida está no sangue. Claro que a vida está no sangue, mas estamos a falar de um animal morto e estamos a falar também de... Eu penso, meus irmãos, eu acho que tenho que pegar nisso. Eu vou fazer um estudo, a ver se consigo para o próximo domingo, então, de não pegar aqui em Romanos, mas pegar neste assunto. Alguns princípios do Antigo Testamento, o que é que Deus proibiu e porquê? Procurarmos analisar isso, porque talvez isso nos ajude, digamos, a termos uma posição hoje. As Testemunhas de Jeová insistem muito na questão de não comer nada com sangue, nem transfusões de sangue, porque há um versículo do Antigo Testamento que diz: a vida está no sangue, não é? E de facto a vida está. Se eu ficar sem sangue, se eu me esvair em sangue, a minha vida vai-se embora. Agora, a questão do sangue é que o sangue, se nas condições de higiene daquele tempo não for devidamente cuidado, o sangue naturalmente que acaba por ficar contaminado. E vem contaminados quem o come, não é? Dos rojões, eu creio que aquele sangue que se junta, desde que tenha qualidade sanitária, não fará mal, mas também não tem problema. Para mim o princípio é este. Se faz impressão, se por razões, digamos, deste princípio ou desta orientação, prefere não comer, eu digo, não coma. Não coma. Não é? Agora, é diferente as questões de higiene que estão associadas e as questões religiosas ou de proibição até. E para isso eu remeti. Então, no próximo domingo, vamos abordar essa questão. Os irmãos pensem, vamos dar continuidade a isto tudo, porque acho que vale a pena estar a parar aqui e pegar em Romanos, quebra-nos um pouco. Então, eu acho que o assunto não está resolvido, nós vamos voltar a ele. E vamos então ver o que é que o Senhor proibiu e porquê, ou tentar perceber porquê, não é? Nesse aspecto aí. Acho que... Aquela passagem de Deus, Jesus está a falar com Pedro e Pedro não queria levar o Evangelho aos gentios porque a salvação era só para os judeus. E nós normalizamos uma convenção com vários animais e nele mate e come, não mate o imundo, não podes o imundo daquilo que Deus purificou. É essa passagem. Américo, eu não vou falar na sardinha, não quero falar na sardinha. Eu falo no sangue vida. Olha, irmão, as mulheres estão a perder a vida de mês a mês. Os homens ou as criaturas que morrem afogados não perdem vida nenhuma e morrem. Vamos considerar tudo isso no próximo domingo, então. Temos preparados aqui para entrar bem.